Olá, boa tarde, graça e paz, como vão? Resolvi fazer esse vídeo aqui como um resumo da mensagem que nós pregamos ontem na igreja, falando sobre santificação. Essa palavra que muitas vezes a gente ouve, repete e muitas vezes não sabe o significado, ou parece que dá a ideia da gente estar fazendo algo, estarmos agindo para sermos santificados, né? E na verdade, o tema de ontem foi santificação versus santidade. Nós já vimos algumas semanas atrás que a palavra infernos do latim, traduzido para o português, tem vários significados, né? No grego, por exemplo, Hades, Tártaro e Geena. Geena como um local último, não como também mais um local intermediário, ou Hades como lugar último. Fazem uma confusão só. E assista um vídeo aí que eu postei algumas semanas atrás, você vai entender melhor. Então a gente vê que há diferenciações, assim também como a palavra amor. A palavra amor no grego, ela tem o amor ágape, né, o agape. Nós temos também o amor filéu, ou Filadélfia, que é o amor fraternal. Nós temos o eros, que dá origem à palavra erótico. Temos o storge, que é o amor do pai pelo filho, do filho pelo pai. Então há bastante diferenciações. Quando a gente lê as escrituras no português, a gente vê que só tem uma palavra amor para tudo, né? Aquela parte que Jesus fala, Pedro, tu me amas? Tem hora que ele responde, Jesus está perguntando com o grego a palavra amor, ágapes, né, no final, sacrificialmente, e tem horas que ele pergunta como o amor fraternal. Então, só realmente observando o contexto para a gente entender. Bem, assim também a palavra santificação, né? No grego, ela está na voz passiva. O que significa isso? O sujeito sofre a ação e não na voz ativa. Agora, quando fala de santidade, sim, está na voz ativa. Há uma responsabilidade nossa e a capacitação do Espírito para que andemos em santidade. Porém, a santificação foi feita de uma vez por todas. Assim que você recebe um novo coração, você é regenerado, que você se torna uma nova criatura, você é santificado pelo Senhor, né? Por isso que ele escreve à igreja de Coríntios, na carta aos Coríntios capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aos santificados em Cristo Jesus. Dá para entender? Eles já estão santificados em Cristo Jesus, sofreram a ação de serem santificados. Chamados para ser santos. A palavra santo tem origem no hebraico, significa kadosh, aquele que está preparado, separado, pronto para atender a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus, para adorar e amar a Deus, né? E é o significado da palavra santo, kadosh no hebraico. Chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o Senhor, deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então esse texto aqui deixa bem claro, né, que a ação é sofrida aos santificados, chamados para ser santos. Então, duas expressões, a primeira denota o quê? A voz passiva, ele sofreu a ação, ele foi santificado. A segunda, chamados para ser santos, denota essa responsabilidade que nós temos, né, de buscar o Espírito Santo para desenvolvermos a nossa santidade, nos tornar santos no sentido de separados e prontos para oferecer ofertas de adoração, de louvor a Deus e uma vida separada para Ele, né? No versículo 30 do mesmo capítulo 1 da carta aos Coríntios, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte dele sabedoria, justiça, santificação e redenção.
mas vós sois deles, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação. Esse ato, né, santificados e santificação, uma ação que foi recebida. Deus nos tornou santo. Depois que nascemos de novo, recebemos um novo coração, fomos santificados. A confissão de fé de Westminster, ela expressa isso aqui de uma maneira muito boa também. Olha o que ela diz lá no capítulo 13 da confissão de fé de Westminster, falando da santificação. Ele diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito que neles habita. O domínio de todo pecado, ou de todo corpo de pecado, é destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdade, da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, então nós vimos aqui que quando nós somos transformados pelo poder do Espírito, recebemos um novo coração, nos tornamos uma nova criatura, somos santificados. Aquele poder do pecado que nos dominava, ele é arrefecido, vai perdendo o seu poder. E a gente percebe que já não se adapta mais, que não quer mais aquilo para a nossa vida. A gente quer viver uma vida separada, quer buscar Deus, mas aí a gente começa a descobrir que há uma luta entre a nossa carne, que não se converte, e o Espírito de Deus que habita dentro de nós agora. De maneira que com a mente a gente quer fazer a vontade desse Espírito, mas a carne fica lutando. Não a carne, né, a pele, nada disso. Quando a gente fala de carne, no grego é sarx, está falando das inclinações que foram afetadas com a queda. Então nós vemos aqui que na conversão nós somos santificados pelo Senhor. O poder do pecado já não nos domina mais como dominava antes, ainda que vamos viver esse eterno conflito entre as nossas inclinações e o Espírito que habita em nós. Alguns textos são bastante elucidativos. A gente acabou de ler, né, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz assim: mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele se tornou isso para nós, santificação, né? Os judeus tinham que levar os seus cordeiros, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer oferta por ele, por toda a congregação de Israel. Porém, Jesus, como diz a carta de Hebreus, fez isso de uma vez por todas, nos purificando completamente. Por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Por isso que nada pode separar você do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem fome, nem demônio, principado, potestade, nada pode te separar do amor de Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E também diz que ele deixa 99 e vai buscar a sua ovelha. Essa ovelha é aquela que foi transformada, vivificada e santificada. Se por um acaso, por alguns impropérios, por algumas situações da vida, essa ovelha se extraviar e deixar de fazer caminhos retos e planos para ela não se desviar, ela pode em algum momento enfraquecer, e se ela se afastar do aprisco, o Senhor vai buscar, porque a vontade dela é que a sua ovelha, o seu rebanho, o seu povo, ele como pastor, essa figura de linguagem, esteja congregando juntos uns com os outros para fortalecimento mútuo. O texto de Efésios, capítulo 5, 26, começa assim: para que a santificasse, falando da igreja, falando de nós, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, tendo-a purificado, a ação já foi completada, somos purificados em Cristo Jesus. Outro texto também, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13, diz assim:
Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ok? Então, é outro versículo também que deixa bem claro que Deus tinha o propósito de nos santificar. Essa santificação que foi feita de uma vez por todas. Romanos 6, versículos 6 a 14. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. A gente já não é mais escravo. Antes éramos escravos. Não conseguíamos. Por isso que a gente às vezes prega moralidade para a pessoa que não é cristã, é quase que afastar ela totalmente da igreja, se não for feito com muito amor. Porque na verdade ela conhece os erros dela, ela sabe dos pecados dela, só que ela não tem força para viver em santidade. E no momento que somos santificados, o Senhor nos capacita. O Senhor arrefece esse poder, já não servimos mais o pecado como escravo, ainda que ele vá nos perseguir e tenhamos que lutar contra ele toda a nossa existência. Ok? Com o tempo, quanto mais a gente se enche, ele vai ficando ali adormecido. Porém, se nós deixarmos de buscar, orar, ler a palavra, estar junto com os irmãos, com certeza ele vai ganhando força novamente, e quem já passou por isso sabe como é real. O texto de Romanos 6, versículos 6 e 14 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos mais o pecado como escravo. E aí o 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, do favor imerecido do Senhor, desse amor maravilhoso que ele então sofre no nosso lugar, pagando preço na cruz pelas nossas dívidas e pecados, e aí nos perdoa. Deus tem a base a qual pode nos perdoar agora de maneira completa e total. Ok? Porém, a palavra santidade, ela também está na Bíblia, porque a palavra santidade, ela tem a denotação de uma coisa que tem a minha responsabilidade de começar a fazer. E só tem uma maneira, é buscar o Espírito Santo, e tem um único meio, que é pela leitura e aprendizado da sua palavra. Conforme você vai lendo a palavra, você vai conhecendo a palavra, você vai vivendo a sua santidade, você vai desenvolvendo a sua santidade. Em João capítulo 17, versículo 17, diz Jesus pedindo, na oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, santifica-os na tua verdade, separa-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, sem ler a palavra, sem conhecer a palavra, você não vai desenvolver a sua santidade, ou desenvolver a sua salvação, como em outra parte diz. Ok? Então é um texto que nós precisamos ter cuidado, sendo fortalecidos nele, para que nós venhamos a estar firmes e desenvolvendo a nossa santidade. Lá no versículo 14 do capítulo 6, lá da carta aos Efésios, ele fala uma coisa também bem similar. Existem outros textos, mas eu queria falar esses dois aqui porque são muito elucidativos. Diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. O que ele está dizendo? Estais firmes, cingindo-vos, se vestindo com a verdade. Cadê a verdade? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que você precisa se vestir dela, se abotoar, agasalhar a palavra de Deus. Para isso você precisa estar lendo todo dia, meditando. E esteja numa EBD, na sua igreja, leia a palavra. Começa com um livro do Novo Testamento, depois vai para um do Antigo e outro do Novo, ou então lê todo o Novo. Para aqueles que estão começando, lê todo o Novo Testamento primeiro, depois vai para o Antigo,
ok? Então a santidade, ela só tem uma maneira de você implementá-la, através da palavra. A carta também de Efésios, no capítulo 5, 25 e 26, também vai nos mostrar isso. Olha o que fala aqui. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Conforme a gente vai lendo a palavra, o Espírito Santo vai fazendo a gente entender e a gente vai se conformando àquela palavra, para ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus, que é a meta, que é o alvo, né? Então vamos nos tornando parecido com o varão, com Jesus, a estatura do varão perfeito, como diz o texto, né? Então, irmãos, só que a gente também enfrenta outro problema. Satanás faz de tudo para que você não conheça a vontade de Deus para a sua vida, que você entregue, que você seja transformado. Só que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Nós não vivemos um dualismo, um Deus forte lutando contra o outro tão forte quanto a ele. Não, Deus é infinitamente mais forte que Satanás. Satanás foi criado por ele. Com um sopro ele vai ser destruído. Porém, ele vai sempre tentar impedir e fazer e destruir para que você não chegue ao conhecimento da verdade. Só que isso é impossível, porque ao seu tempo o Senhor vai te chamar, ou te chamou. Mas aí ele vai agora fazer de tudo para você não desenvolver a sua santidade, porque ele não pode tocar em Deus, mas ele pode entristecer o Espírito de Deus. Como? Vendo você sem ler palavra, sem buscar, vivendo uma vida muito mais inclinada pela natureza humana, interessada nas coisas dessa terra, afincada, arraigada nelas, se apropriando, agarrado, medo de tudo, apaixonado pelas coisas daqui, sem pensar nas coisas do alto. O próprio Jesus diz: ajuntai tesouros no céu, não na terra, onde a traça e ferrugem escorroem, ladrão vem e tudo mais. Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar, que não vamos crescer de vida, que não vamos melhorar, nada disso. Mas nada pode tirar o primeiro lugar das coisas do Senhor na sua vida. E se alguma coisa vier para tirar, seja qual for, seja dia, seja promoção, seja o que for, sabe? Quando eu falo dia, porque muitas vezes surgem grandes negócios para serem feitos no dia do Senhor. Meu amigo, se você não tem como substituir esse dia por outro da semana, não faça isso. Porque adianta construir sua casa toda bonita, meu amigo, se de repente vir uma tempestade e derrubar ela, porque não foi construída na rocha. Assim vai ser sua vida, né? E depois que a gente esfria, que a gente amortece, para vivificar de novo, é só lá indo para Apocalipse, voltando às primeiras obras, né? E aos poucos esperando que o Senhor nos renove e vivifique novamente. Porque a gente também não esfriou de uma hora para outra, né? Levou um tempinho, né? A gente foi se garantindo naquilo que já tinha e daqui a pouco ficou vazio o compartimento. Bem, então o inimigo vai sempre tentar agora impedir que você leia a palavra, que você congregue, que você ore. Você não vai ter nem força. Ele vai te distrair muitas vezes com coisas legítimas, não são coisas ruins. Tá com a família muitas vezes, os parentes, viajar, um churrasco. Tudo bem, isso é maravilhoso, mas não pode te tirar das primeiras coisas, das coisas que são do Senhor, que vão te manter firme, que vão glorificar o nome dele, ok? Pode ser... Ele também vai jogar muitas tentações, vai trabalhar nas suas fraquezas, né? Então ele vai trabalhar de maneira incessante para que você venha a não desenvolver essa salvação, não desenvolver essa santidade, né? Mas aí o que o Senhor faz para tentar te despertar desse encantamento, né? O que o Senhor faz para tentar te despertar deste encantamento? Às vezes você está frio dentro da igreja, o Senhor usa a palavra, o Senhor usa o pregador, o Senhor usa o irmão para te exortar e nada, né? Está ali Deus trabalhando, e o Deus é tão gracioso, e Ele não tem problema com o tempo, então vai levando o tempo. Depois ele começa a ser mais íntimo de você, algumas coisas mais pessoais vão te dando um alerta, acendendo o alerta, alguns acontecimentos. Tem gente que tem até sonho, que está caindo num precipício, que a casa está pegando fogo,
que as coisas estão desmoronando. Isso é muito subjetivo, mas acontece. Parece que Deus de uma maneira mais íntima vai falando com a pessoa. E por fim, por Ele nos amar, Ele nos disciplina. Não é verdade? Porque o Senhor disciplina quem ama. Se você abrir Hebreus 12, ele vai dizer que o Senhor disciplina todo filho a quem recebe, né? Ele disciplina todo filho que recebe. Porque qual é o pai terreno que não disciplina o seu filho? Um pai terreno, quando ama, disciplina seu filho. Porque sabe que ele precisa ser transformado das suas atitudes. Então, Deus também assim o faz com a gente. Ele chega também a dizer que no começo da provação, no começo dessa disciplina, não parece ser muito motivo de alegria não, de tristeza, a gente fica triste. Mas como diz Paulo lá em Coríntios, a tristeza segundo Deus produz vida, mas a tristeza segundo o mundo é morte, mas a de Deus é para a vida. Se você está sendo entristecido pelo Espírito Santo, passando por uma situação de tristeza, talvez seja o Senhor lhe disciplinando para te trazer, por te amar. Lá no Salmo 89 ele diz para Davi: olha, eu vou disciplinar, eu vou corrigir, eu vou açoitar vossos filhos, mas jamais tirarei deles a sua misericórdia, né? Jesus é descendente de Davi e nós somos filhos espirituais disso tudo aí. Então Deus assim trabalha com a gente. Ele disciplina, açoita e corrige, né? Ele vai dizer que no final, apesar de no início não ser motivo de alegria, no final vai produzir frutos de justiça para a glória de Deus. Frutos de justiça, frutos de justiça, frutos de justiça. Por quê? Porque se Ele nos santificou no início, Ele fez a nossa santificação, a nossa santidade tem que continuar, tem que ir. Porque senão nós não iremos estar manifestando aquilo que Ele fez de início. A santificação é para que nós venhamos a desenvolver essa santidade. Ok? Então Deus vai trabalhar dessa forma comigo, vai trabalhar dessa forma com você. Aliás, Ele já trabalhou dessa forma comigo. E hoje eu tenho verdadeiro temor de deixar de ler a palavra, nada neurótico, tá? Mas sim muito comprometido, de estar orando a meu Deus, de estar buscando, fazendo coisas, trazendo coisas para a minha vida que me edifique. Deixei coisas de lado que não me edifiquem, são legítimas, são boas, mas não me edificam, eu abri mão também. Então é isso, gente, a gente vai ficar vivendo, crescendo em santidade, nós vamos nos tornar pessoas muito perceptíveis para as coisas que são de Deus e para aquelas que são do mundo, que são do inimigo, aquelas que são muitas vezes estratégias do nosso adversário, aquelas que muitas vezes não vão honrar a Deus, glorificar o nome dele. Então, mediante tudo isso, essa é a palavra que posteriormente vai ser colocada aí no vídeo, né? Está muito mais longa, mas essa é a preliminar, é um resumozinho para que você possa se estimular a assisti-la, você que não assistiu, ok? Compartilha esse vídeo, dá o teu gostei aí, o teu like, ok? Compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, porque a gente vai estar sempre mandando aí estudos, meditações para edificação da sua vida, ok? Um forte abraço, Deus abençoe a todos, até a próxima, tchau, tchau.